ali na sua vista. Está ali na sua vista. Qual é o nosso tema? Está não ainda? Ah, está. Eita, é porque os irmãos não jantaram. Só depois da janta que eles vão falar assim mais forte. Os 4 sinais da salvação. Muito bem. Aí nós vamos trabalhar aí 4 pontos que vai nos ajudar a compreender a salvação nossa. Qual é o primeiro ponto? Mudança de vida. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Isso. Então, salvação é mudança de quê? De vida. Salvação é firmeza na rocha. Salvação é um novo cântico dos lábios. Salvação é um novo testemunho. Isto é salvação. Se você puder anotar, isso é muito bom. O Salmo 40 foi escrito por Davi. O salmo que o Abias pregou foi Asaf, que era cantor. E é um salmo tremendo. Então, Davi, lá em Atos dos Apóstolos 3:22, a parte B, Davi, primeiro, o seu nome significa amado. Davi, amado do Pai da terra e amado do Pai do céu, e não amado pelos seus irmãos. Glória a Deus. Isso é muito sério. Então Deus disse em Atos 13:22, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Interessante é que Deus sempre procura um homem que Ele possa usar, um homem que Ele possa, através dele, fazer alguma coisa. Isso é muito, muito importante. Então Davi procurava um homem, Deus procurava um homem, e este homem ele achou. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Não era um homem perfeito, mas era um homem amoroso, um homem que não havia no seu coração maldade, um homem corajoso, um homem pelo qual Deus podia contar com ele. E eu começo a imaginar como é importante, você pode pensar junto comigo, como é importante quando podemos ter alguém que nós podemos contar. E Saul tinha sido ungido rei de Israel. Como sabemos, Israel saiu do regime teocrático para o monocrático. Agora não era mais Deus que governava o povo. Agora o povo era governado por um rei que regia as leis. Mas foi uma escolha do povo. Na época, era a época dos juízes. E o último juiz foi Samuel. E o povo agora queria também
ter um rei. Por quê? Porque todas as nações tinham um rei. Vamos chamar isso de inveja. Todo mundo tem, por que eu não posso ter? A inveja é uma desgraça. Por conta da inveja, de forma inconsciente, influenciado pela inveja, eles rejeitaram a Deus. Só que na mente deles, no entendimento deles, eles não estavam rejeitando a Deus. Era só um desejo de ter um rei. E como eles, quando eles começaram a pedir um rei, eles foram a Samuel. E na fraqueza humana da carne, Samuel achou que o povo estava cansado dele, que o povo estava rejeitando a pessoa dele. E Samuel, como era um santo homem de Deus, ele foi conversar com quem? Com Deus. E foi dizer a Deus que o povo estava lhe rejeitando. E Deus disse: não, Samuel. O irmão sabe que Samuel, ele foi resposta de oração da sua mãe Ana. Ele foi um milagre de Deus, porque ela era estéril, não tinha como dar luz. Mas Deus presenteou aquela família, porque Ana fez um voto, com oração, jejum, ela fez um voto, que se Deus desse um filho a ela, ela daria para Deus. E Deus deu Samuel. E Samuel, depois de desmamado, ele foi levado para os templos e foi cuidado pelo sacerdote Eli. Os irmãos conhecem a história. Aleluia. E foi lá exatamente numa daquelas noites que Deus falou com Samuel, chamando-o pelo seu nome 3 vezes. E ele, como ainda estava na tenra idade, ele não entendeu que era a voz de Deus. Por quê? Porque ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Era a sua primeira experiência espiritual. Todo crente precisa ter, sim, a sua experiência espiritual. E quanto mais jovem, melhor. Aleluia. E o que aconteceu com Samuel? Ele, quando ouviu aquela voz, Samuel, Samuel, ele levantou e correu aonde estava quem? O sacerdote. E disse: meu Senhor me chamou. Ele disse: não, não lhe chamei. Volte ao seu quarto, vá dormir. Ele foi dormir. Daqui a pouco a voz de novo, ele levantou e foi a Samuel. Aí Samuel entendeu o mistério pela experiência sacerdotal que ele tinha. Ele disse: meu filho, faz o seguinte, porque é assim, sabe? Os jovens aprendem com os mais velhos. Glória a Deus. Sabe uma coisa boa, jovens, que vocês precisam fazer? É você sentar com os mais velhos, para ouvi-lo, para fazer perguntas a ele. Por exemplo, você senta perto de uma pessoa experiente, já numa idade madura, e perguntou: meu irmão, como era no seu tempo a igreja? Como foi a sua conversão? O senhor, quando tinha a minha idade, já era crente? Como era o seu comportamento? Será que era igual ao meu? Glória a Deus. Aí isso é bom, você vai crescendo. Eu, particularmente, desde muito cedo, um adolescente ainda, eu gostava de sentar com a minha avó com mais de 90 anos, e eu sentava com ela para ouvir as suas histórias. E minha avó me amou muito, muito mesmo, porque eu era o único neto que sentava para conversar com ela, e os demais, ninguém ficava perto dela por causa da idade. Mas eu aprendi muito, muito mesmo. Bom, então Samuel, o sacerdote, disse: volte. Quando você ouvir a voz, você diga assim, você se levante e diga: fala, Senhor.
que o teu servo ouve. E assim, Samuel teve a sua primeira experiência com Deus, e Deus o levantou como sacerdote e profeta, e ele passou a administrar o povo de Israel. Mas agora o povo, pelo qual através de Samuel veio bênçãos e livramentos, era o povo que estava pedindo um rei, e Samuel se sentiu magoado e apresentou a sua queixa a Deus, e Deus o consolou, dizendo: não, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas sim a mim. Samuel diz: mas Senhor, disse, faça o seguinte, faça o que o povo está pedindo, faça a vontade do povo. É assim, tem a minha vontade e tem a vontade de Deus. Na vontade de Deus tem a vontade diretiva, aquilo que Deus prepara para você, a vontade diretiva, Deus determina. Existe a vontade permissiva, Deus não quer, mas você quer. Aí eu quero. Aí Deus, respeitando o seu livre-arbítrio que Ele lhe deu, então diz: você quer? Então tome. Aí lá na frente você pode ou não, mas na maioria das vezes você se arrebenta. Aí quando você se arrebenta, aí vai para Deus reclamar. Eu pedi a Deus e Deus me deu. Por que o Senhor fez isso comigo? Aí Deus é o culpado. Não, Deus não é o culpado. Deus não é o culpado. Culpado é você que quis que fosse do seu jeito. Glória a Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, agora sim, Saul, que foi ungido, pecou, a unção foi embora, passou a ser ex-ungido, e Israel estaria agora entregue nas mãos dos inimigos, mas por amor a Israel, Deus disse: vou levantar no lugar de Samuel um rei, um homem, mas eu não quero um homem escolhido pelo povo, eu vou escolher. Glória a Deus. O primeiro rei foi escolhido pelo povo, pelos homens, dado por Deus na vontade permissiva, mas agora era a vontade diretiva de Deus. Aí o que foi que Deus fez? Deus falou com o próprio Samuel e mandou que ele fosse da casa de Jessé, o belemita, porque lá na casa de Jessé, o belemita, ele iria ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel. Isso é incrível. E Samuel ficou com medo. Por quê? Porque ele disse: se o rei, meu senhor Saul, souber disso, ele manda me matar. E Deus disse: não, Samuel, tem problema não. Você vai lá, porque para ele sair ele tem que comunicar ao rei. Você vai lá dizendo que vai sacrificar ao Senhor. E você faz um sacrifício, participa com a família de uma refeição, e lá você vai ungir. Mas Deus não disse a quem ele ia ungir, disse só a sua missão, visto que Jessé tinha 8 filhos. Glória a Deus. E meus amados irmãos, mas antes dele ir, Deus é incrível. Disse primeiro: vem, te encherei e te enviarei. Fica aqui a dica para os pregadores. Primeiro Deus chama para ele. Depois que o homem vai a Deus, Deus o enche do Espírito Santo e agora sim está habilitado a ir, para que Deus, pela sua vida, seja glorificado. Tem muitas pessoas saindo por aí, cabeça de vento, né? Para fazer a obra, vou fazer a obra,
mas quem mandou? Não, ninguém manda em mim, foi Deus que mandou. Será? Tem que ver isso. Mas escute. E quando chegou lá, Jessé apresentou os sete filhos, mas não era 8, mas ele só tinha em casa 7. E o oitavo estava comprometido, estava trabalhando. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que deseja, que quer ser pastor, aí não estuda, não trabalha, né? Compra uma mala 007, bota um óculos na cara, aí diz, não, vou ser pastor. Glória a Deus. Por quê? Porque ser pastor é bom. Ser pastor não trabalha, é vagabundo. Ser pastor é bom porque ganha muito dinheiro, tem carro novo. Aí eu vou ser pastor. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus não chama ninguém, nem para isso, nem dessa maneira. Deus não chama preguiçoso. Deus chama, primeiro, a quem Ele quer. Segundo, Ele sempre procura homens ocupados. Só é você ler a Bíblia e ver todos aqueles homens que foram chamados para uma missão. Todos eles estavam ocupados. E por incrível que pareça, aqueles que Deus quer na obra, parece um contrassenso, mas eles não querem ir para a obra. Quando Deus me chamou, Deus me deu uma revelação, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação, Deus me mostrou o que ia fazer comigo, mas eu não queria ser pastor, de jeito nenhum. Eu disse ao Senhor uma vez, em oração, eu disse, Senhor, eu banco alguém para ir no meu lugar, eu pago a despesa dele. Eu trabalhava, ganhava muito bem, um bom salário, e eu não queria de jeito nenhum. Glória a Deus. Minha esposa, que foi criada na igreja, o avô dela servia na casa do Senhor, tinha um cargo lá, importante, tá certo? Mas ela muito cedo desviou, tá certo? E nessa quebra de asa que ela deu, se deparou com o papaizinho aqui. Aí foi, pense, glória a Deus, a ovelha boa e a ovelha ruim. Mas aí Deus é Deus, e Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. Nem tudo está perdido. Glória a Deus. Minha mãe disse um dia, a minha tia, eu tinha feito lá umas coisas erradas que era normal eu fazer. Glória a Deus. Eu fazia muita raiva a minha mãe, muita gente. E ela conversando com a minha tia, e ela não sabia que eu estava acordado. E minha tia usava aquela expressão, né, bem de antigamente, né, o bichinho. Diga isso com o bichinho não. Ele diz, esse traste não presta para nada, não vai ser nada, não vai dar para nada. A minha tia disse, não diga isso com o bichinho não. Você diz uma coisa dessa, que bichinho, que nada. Esse homem não vai dar, esse menino não vai dar para nada, vai prestar para nada. Não vai, diz, mulher. Elas duas conversando, diz, mulher, pau que nasce torto, o nome da minha tia era Penha, pau que nasce torto, Penha, morre torto. E eu ouvi aquilo. Eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva mesmo. Glória a Deus. Que no outro dia eu saí para fazer zoeira. Fiz muita zoeira, tá certo? Naquela mesma semana o meu melhor amigo atirou em mim. E a bala ficou acima da clavícula. Eu caí, mas não morri. Deus tinha preparado já uma grande obra para mim.
Glória a Deus. Se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno, seguramente. Aleluia. Então minha mãe disse que pau que nasce torto, morre torto. Só que, anos depois, eu estava tendo a minha experiência com Jesus e recebendo o Espírito Santo. Eu estava sendo salvo. E naquele dia, eu me lembrei das palavras da minha mãe: pau que nasce torto, morre torto. Mas agora eu estava chorando e Jesus estava bem ali pertinho de mim. Aí o Espírito disse que o pau que nasce torto só morria torto se não entrasse na carpintaria do Meigo Nazareno. Porque se entrar na carpintaria do Meigo Nazareno, o pau pode estar torto do jeito que for. Ele tira todos os nós, tira tudo e faz dele um móvel perfeito para brilhar. Então Davi, o filho de Jessé, Deus disse que achou um homem que era segundo o seu coração. Foi exatamente este Davi que escreveu este salmo para falar, para revelar sobre os 4 sinais da salvação. Glória a Deus. Primeiro precisamos entender a palavra salvação, o que realmente significa. Ato ou efeito de salvar. Salvar fala de livramento. Alguém que se livra de uma tragédia. Por exemplo, Deus me deu muitos livramentos, quer dizer, me salvou em muitas situações, de muitas e em muitas, Deus me salvou. Essa salvação está voltada às ações do homem material, físico, glória a Deus. Por exemplo, este tiro dele eu podia ter morrido. Poucos dias depois eu capotei com um carro, eu, a namorada e a tia dela, tá certo? Mas eu saí ileso. Depois, num terreiro de macumba, um moço conhecido meu pegou um 38 e atirou em mim. E do jeito que eu estava sentado em cima de uma mesa onde eles fazem lá as bugigangas dele, eu fiquei. E a bala pegou de raspão. Mas eu fiquei tranquilo. E ele depois pediu desculpa e disse que foi sem querer. Glória a Deus. O tempo me disse, depois que eu conhecia Jesus, que não foi ele, que foi o diabo que queria me matar. Porque o diabo já sabia que Deus iria me tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas salvação ainda fala de livramento do inferno. Então, salvação nos 3 sentidos: do corpo, da alma e do espírito. Salvação no sentido eterno fala do homem na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Não adianta, religião não salva, boas obras não salvam, sacrifícios também não salvam. Só quem salva é Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Vamos ver isso aí, Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito:
Atos 4:12. É muito importante que você tenha esse versículo anotado. Está assim escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome. Glória a Deus. Moisés, o grande legislador da lei, não salva. Isaías, o profeta messiânico, não salva. Paulo, o apóstolo dos gentios, não salva. Glória a Deus. Maria, que foi escolhida e chamada de bem-aventurada por Deus, também não salva. A única pessoa que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não há salvação em ninguém a não ser em Jesus. Então, salvação, meus amados irmãos, é uma obra exclusiva de Jesus, onde nada é feito pelos méritos humanos. Por exemplo, ninguém consegue, pela sua capacidade, pela sua força, pela sua coragem, pela sua boa vontade, ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue nem ir a Deus. Você lembra de Zaqueu? O publicano, ele queria ver Jesus. E de repente, ele soube que Jesus estava na cidade. E ele disse: vou agora me encontrar com ele. Mas quando saiu uma enorme multidão, ele não teve acesso. Ele correu na frente, na avenida principal de Jericó, subiu num pé de sicômoro e disse: daqui eu vou vê-lo. E quando eu ver, eu vou falar com ele, vou dizer a ele, convidar ele para levar ele na minha casa. E subiu e ficou, imagina o esforço dele. E ficou ali. De repente, passa embaixo da árvore Jesus e os 12 apóstolos. E ele olhou e disse: e agora? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Pela simplicidade, ele parecia com os demais. Ele não tinha nenhum destaque, diferente de hoje, né? As pessoas, basta colocar 2 tons no bolso, tá certo? Aí já quer fazer a diferença, já coloca um paletó colorido, né? Um sapato assim de furta-cor, de 5, 6 cores, tá certo? Glória a Deus. Outro dia um pregador famoso sentou no púlpito, cruzou as pernas assim, um sapatão bonito que dava até para pentear o cabelo. Glória a Deus. Fiquei até com medo das irmãs virem para pentear o cabelo. E ele olhou assim e disse: está vendo esse sapato? É obra-prima. Só eu que tenho um sapato desse. Só eu. Mandei fazer por um profissional especialmente para mim. Ninguém mais tem esse sapato. Parabéns. Parabéns, moço do sapato bonito. É o homem, fraqueza. Mas o Senhor não. Zaqueu subiu, procurou e não achou. Era Deus dizendo que pelos méritos do homem, ninguém podia ser salvo. E não pode. E como o homem é salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, não. A Bíblia diz: não foi vós, disse Jesus, não foi vós que me achastes, foi eu que vos achei e vos nomeeis, para que deis fruto, e o vosso fruto permanece para sempre. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está salvo? Porque o Senhor lhe procurou. Porque o Senhor lhe achou. Porque o Senhor viu no seu coração que ninguém conseguiu ver.
e o Senhor se agradou de você. Ainda você no pecado, ainda você inimigo da cruz de Cristo. Porque eu não gostava de crente. Mas o Senhor me achou. E o diabo tem nada a ver com isso. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu estou apenas mostrando o sentido da salvação de Deus, o significado da salvação de Deus. Agora, quando sim acontece este milagre, por quê? Porque a salvação de Deus é um milagre do céu aqui na terra. E a salvação, ela não acontece quando você escolhe uma igreja para congregar. A salvação não acontece quando você simplesmente levanta a mão e vem à frente. Porque existem motivações. Glória a Deus. O moço, eu era líder da mocidade na época. Aí um rapaz começou a paquerar uma jovem muito bonita da igreja. E começou a paquerar ela, uma moça muito educada. Ele passava, ria, falava, ela falava, respondia. E aí ele chegou junto. E ela conversou com ele e ele disse: olha, fulana de tal, eu estou gostando de você. Ela disse: muito obrigado, eu também gosto de você. Eu disse: não é assim não. É que eu estou apaixonado. Estou apaixonado por você. Ela disse: vá orar, vá aceitar Jesus. Ele disse: mas você quer namorar comigo? Ela disse: eu não posso. Não pode? Por que você não pode? Era um moço bem economicamente, era um moço de uma boa família, era uma boa criatura. Mas ela disse, ele ficou admirado, porque tantas moças queriam namorar com ele, e agora ele queria aquela e ela não queria. Mas por quê? Me explique por quê. Não, você não vai entender não. Mas ele insistiu, ele disse: olha, é o seguinte, é porque eu sou crente, e crente não namora com pecador, porque é julgo desigual, está na Bíblia. Mas não tem nada a ver. Bom, você está dizendo que não tem, mas Jesus está dizendo que tem. Então, eu creio em Jesus, não posso crer em você. Ele disse: eu tenho que ser crente. Ela disse: é. Aí ele começou a ir para a igreja. Começou para a igreja, ela no departamento jovem, cantando, e ele do outro lado. Eu acho que ele não ouvia nada, era só olhando para ela. E terminava o culto, ele ia conversar, ela conversar um pouquinho, depois ela ia embora. E ele, todo o culto, ele ia. Às vezes ele ia, ela não ia. Moral da história, aí o Espírito Santo foi lá. Aí convenceu ele do pecado, essa é a obra do Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. E ele chorando, aceitou a Jesus. Glória a Deus. Foi embora. Quando foi no outro domingo, no domingo, isso foi na semana, numa quinta-feira, ela não tinha ido, ele aceitou Jesus. Quando foi no domingo, ele foi logo cedo para a igreja esperá-la. Quando ela chegou, ele chegou junto. Mas: oi, fulano, você veio ao culto? Muito bem. Ele: não, agora é diferente. A paz do Senhor. Eu agora sou crente. Ela disse: oh, que maravilha. Assistiram o culto, quando terminou, ele disse: posso levar em casa? Ela disse: olha, se você quiser me acompanhar em casa, tudo bem. E ele foi conversando com ela, e quando chegou na porta de casa, ele disse: e aí? Ela disse: e aí o quê? Disse: e agora, você aceita namorar comigo? Ela disse: ainda não. Disse: não, eu já sou crente. Ela disse: olha, você deu os primeiros passos agora, tem que se firmar. Só depois que você se firmar na rocha, glória a Deus, que tiver crente mesmo de verdade, que a sua vida tiver mudado, que é o meu primeiro ponto, mudança de vida, aí sim a gente pensa nisso. Aí ele esperou mais uns 3 meses, aí foi lá de novo. Disse: pronto, minha vida mudou, eu não faço mais nada do que fazia antes. Tal. Ele disse: mas você ainda é congregado. Só depois que você se batizar, que a gente pode namorar. Aí ele foi procurar o pastor para saber quando era o batismo. O pastor: 7 de setembro. Ele disse: eu vou, que eu quero ver o nome, mas está cedo. Não, mas eu quero logo, bota aí para não esquecer.
Aí quando foi no batismo, ele batizou, saiu do batismo, foi lá, disse, pronto, minha filha, agora estou firmado, agora estou batizado nas águas, e agora, podemos namorar? Ela disse, ainda não. Disse, como não? Como não? Disse, não, porque eu vejo você muito cru. É porque crente cru quer namorar do jeito dele, né? Dá aquela pegada assim. Aí ele diz, não, só quando Jesus lhe batizar com o Espírito Santo. Disse, como é isso? Ela pegou a Bíblia, disse, tá bom. Aí ele, olha, oração e jejum, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Depois de coisa de 2 meses, aí Jesus batizou ele com o Espírito Santo, na igreja. Isso não é história não, irmão, é história com H mesmo. Aí Jesus batizou ele com o Espírito Santo, aí ficou alegre e tal, e o Senhor batizou ele, e deu o dom da palavra, e ele começou, foi aquele ribuliço todo aí. Terminou o culto, ele foi embora para casa chorando, falando mistério e tal. No outro culto ele veio alegre, deu glória a Deus e terminou, ele foi para casa. Ela disse, oxe, ele nem me procurou. Aleluia. Quando foi no domingo ela foi lá, disse, e aí fulano, estou muito alegre, estou muito feliz, já me chamaram para concentração, já dei uma palavra, e olha, pense a benção, já comprei literatura, eu vou sair com os jovens e tal. Aí ela disse, e sobre o nosso namoro? Disse, olha, agora eu estou muito ocupado. Agora eu estou ocupado fazendo a obra. Depois sobre isso a gente conversa. Mas porque ele experimentou uma mudança. Então salvação é mudança de vida. Salmo 40, versículo 2 diz assim, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Aí fala de lamaçal, né? Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Observe que por salvação ser mudança de vida, a mudança de vida acontece quando o Senhor nos tira de uma condição para outra, de um estado para outro. Glória a Deus. Então, ele diz, tirou-me de um lago de perdição, de um poço de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia. Então, o salmista está nos levando a ver o milagre do novo nascimento, que Paulo no capítulo 5 e 17 da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Exemplo, Bartimeu, mendigo, cego, mas ele quis Jesus na sua vida, ele desejou, e ele gritou, clamou, Deus ouviu, e Jesus mandou chamá-lo, e perguntou, você quer que eu faça o que com você? Ele disse, eu quero ver, é tudo o que eu quero, é ver. E Jesus curou, disse, vê, a tua fé te salvou, e pode ir embora agora. Ele disse, não, vou não, agora eu vou é te seguir. Quem é salvo, irmão, quer seguir a Jesus de perto. Quem é salvo quer estar com Jesus. Agora Bartimeu estava salvo, não estava mais cego, e agora andava com Jesus. Vamos mais, Romanos 6 e 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Ou seja, quem está salvo muda de vida. Por que muda de vida? Porque morre com Cristo no Calvário, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós
em novidade de vida. Aleluia. Quando este encontro você teve com Jesus, o milagre aconteceu. Você morreu. Eu morri, pastor? Sim. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para os prazeres efêmeros da vida. E agora? Agora você ressuscitou para Cristo, para viver o novo de Deus na sua vida. Exemplo, Madalena. Madalena era prostituta. Madalena era possessa de demônios. Havia 7 demônios que lhe acompanhavam e lhe atormentavam e que levavam a uma vida de prostituição. Mas agora ela entrega a sua vida para Jesus. E agora passou uma mulher, ser uma mulher de bem. Raabe, a prostituta, glória a Deus, gentia. Mas ela creu no Deus de Israel. E aconteceu o quê? Ela entrou na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Por quê? Porque experimentou a salvação de Deus. Então, salvação de Deus é mudança de vida. E esta mudança quem dá é Jesus. Colossenses 1:13, o qual nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Deus quem faz isso. A Bíblia mostra e conta a história do Gadareno. O Gadareno foi um homem que foi possuído por uma legião de demônios. Você sabe, uma legião, quantos demônios tem? Ora, um demônio já faz coisas terríveis e muitas coisas. E uma legião são 6.000 demônios. E ele tinha 6.000 demônios. Mas um dia Jesus passou na vida dele. Aleluia. Os demônios levavam aquele homem a dormir no cemitério, a tirar as suas roupas e correr nu pela cidade. Ele era preso, mas as correntes não conseguiam detê-lo, ele quebrava tudo e saía. Glória a Deus. Mas o Senhor passou na vida dele, repreendeu os demônios, a legião, e ele ficou num sã juízo. Aleluia. E quando ele ficou no sã juízo, ele disse: Senhor, eu vou contigo. Jesus disse: não, eu não quero que você me acompanhe, eu quero que você fique na sua cidade, para que você dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Você vai ser o meu missionário nesta cidade, porque através dele muitas outras pessoas certamente se converteram ao Senhor. Por quê? Porque salvação é uma mudança de vida. Salvação não é mudança de igreja. Salvação não é mudança de religião. Salvação não é mudança de hábitos. Não, Senhor. Glória a Deus. Um dia minha cunhada disse: olha, seu irmão é quase crente. Glória. E é melhor do que muitos crentes. Seu irmão não bebe. Seu irmão não fuma. Seu irmão não se prostitui. Seu irmão não chama nome, não roga praga. Seu irmão, aí começou a dizer, tá. Aí eu parei, ela disse: e aí? Eu digo: olha, lá em casa eu tenho um gatinho também, ele nem fuma, nem bebe, nem chama nome, nem roga praga, mas ele não vai para o céu. Glória a Deus. Ela disse: não tem jeito com você não. Eu digo: Neuza, céu é para quem se arrepende dos seus pecados. Céu é para quem tem encontro com Jesus e tem a sua vida mudada por Ele. Glória a Deus. Céu é isso. Isso é salvação. O céu foi preparado para os salvos. E como ninguém podia ser salvo, Jesus disse: eu vou ao mundo para salvar a todos que acreditar em mim, no meu projeto. E ele veio. E quando ele veio, ele encontrou você.
E quando ele encontrou você, o Espírito Santo veio para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isto é salvação. Salvação. Mudança de vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos parar aqui. Terminar não. Estamos no ponto 1. Está ali em cima. Tem ainda 3. Quem sabe, nas próximas quintas-feiras, você vai estar de volta para que acompanhe este estudo bíblico. Cadê o Isaías? Isaías, cadê Isaías? Isaías. Cadê ele? Morreu, foi? Hein? Desceu? Diga a ele que venha. Isaías está completando, irmão, mais uma primavera. Isaías é o meu escudeiro, né? Isaías. E aqui alguém lembrou, irmão. Por incrível que pareça, eu não lembrei, não atentei para isso. E mais alguém mandou um bilhete. Hoje é aniversário de Isaías. Queremos parabenizá-lo e desejar muita saúde e muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Está aí, Isaías. Ó, Isaías. Mandaram para você. Hoje é o seu aniversário. Hoje é seu aniversário. Queremos parabenizá-lo, desejar muita saúde e muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Está vendo? Como esse povo lhe ama. Graças a Deus. Glória a Deus. E o Isaías, irmãos, ele, para mim, é como um filho. Glória a Deus. Ele me faz muita raiva, mas eu gosto muito dele.